Minha nora e a amiga dela me chamam de vagabundo feio e riem de mim quando eu cuidava da minha neta de graça, mas agora eu dou a última gargalhada quando vejo a vida delas desmoronar e não vou ajudá-las. Bem, você não chega aos 67 anos sem ter algumas histórias para contar. Já passei por muita coisa para saber quando me afastar, quando me manter firme e quando deixar as coisas acontecerem. Essa é a sabedoria que a idade e a experiência te dão. Sou um militar aposentado depois de servir meu país por décadas. Me aposentei e pensei que teria uma vida tranquila, mas aposentar-se não significa ficar de braços cruzados o dia todo. Gosto de me manter ativo. Então passei minha vida pós-militar treinando crianças no beisebol em um clube local. Ensinar essas crianças me dá um propósito. Gosto de vê-las desenvolver suas habilidades e sinto que, de alguma forma, estou retribuindo à comunidade. Agora estou solteiro. Minha esposa faleceu há 4 anos por causa da Covid. Tenho um filho que é casado e recentemente eles tiveram um bebê. Fiquei emocionado em ver minha neta. Sempre quis ter uma filha, mas tive apenas um filho. Não conseguimos conceber depois dele. Por isso, quando meu filho e minha nora vieram até mim pedindo ajuda há pouco mais de 8 meses, não hesitei em dar uma mãozinha. Minha neta nasceu e, como muitos casais jovens, eles estavam endividados até o pescoço. Ambos têm empregos de tempo integral, o que é bom, mas eles estavam com dificuldades para encontrar cuidados infantis acessíveis. Todos sabemos que creches são muito caras hoje em dia e contratar uma babá ainda mais. Eles não podiam pagar, então depois que a licença maternidade da minha nora terminou, eu me ofereci para cuidar da minha neta. Por que não? Eu tenho tempo e amo a menina. Além disso, me daria a oportunidade de criar laços com ela, algo que nem sempre consegui fazer quando meu filho era pequeno porque eu quase sempre estava destacado. Durante os últimos 8 meses tenho feito exatamente isso, cuidando da minha neta durante o dia enquanto meu filho e minha nora vão trabalhar. Não pedi nada em troca, nem dinheiro nem favores, apenas a satisfação de saber que estava ajudando minha família. Depois da minha aula matinal vou para a casa deles e a essa hora minha nora está pronta para ir trabalhar. Passo o dia com o bebê, a mantendo ocupada com atividades, a levando para passear, brincando com ela, trocando fraldas, tudo. No final do dia fico na casa deles até meu filho e minha nora voltarem do trabalho só para garantir que tudo esteja em ordem antes de voltar para minha própria casa. Não é um trabalho fácil, mas também não é insuportável. Amo minha neta e isso é suficiente. No entanto, há algo na minha nora que me incomoda. Ela não foi rude comigo diretamente, mas sempre há uma tensão no ar, uma frieza em sua atitude. No começo eu não conseguia identificar o que era, mas agora acho que tem a ver com meu físico e minha aparência. Eu servi ao meu país e levei tiros. Tenho uma cicatriz de bala na minha orelha direita e um rosto endurecido e curtido, o que pode não ser agradável para minha nora. A frieza era suportável, mas durante os últimos 2 ou 3 meses tem havido algo mais. Minha nora tem uma amiga chamada Bonnie que frequentemente vem à tarde e às vezes chega com minha nora quando ela volta do trabalho. Normalmente eu brinco com minha neta no jardim da frente à tarde. Quando minha nora chega, ela se refresca e pega o bebê do jardim, e então eu vou embora. Nos dias em que Bonnie vem, minha nora não sai. Passa o tempo com sua amiga e não cuida do bebê, então eu fico mais tempo para dar a ela tempo de estar com sua amiga. Agora, eu não conheço muito bem a Bonnie, mas desde o primeiro dia que a vi ela não me agradou. Eu não sou de julgar as pessoas muito rápido, mas há algo nela que não me parece certo. Talvez seja o jeito como ela se comporta. Há um ar de arrogância nela, como se achasse que é melhor do que todo mundo na sala. Talvez seja eu sendo antiquado, mas acredito que você pode aprender muito sobre uma pessoa pela maneira como trata os outros. Bom, ela me tratava como se eu fosse invisível. Sempre que Bonnie está em casa, ela e minha nora se sentam na sala ou na cozinha conversando e rindo. Isso não me incomoda, mas toda vez que passo por perto ou entro na casa vejo elas trocando aqueles olhares estranhos, sabe? Aquele tipo de olhar de lado que te faz sentir como se fosse motivo de uma piada da qual você não faz parte. Muitas vezes eu as peguei me olhando e sussurrando algo, como se eu fosse o assunto da conversa, e quando faziam contato visual comigo apenas sorriam com cumplicidade. Isso me deixa desconfortável, mas não quero causar uma cena, então fico em silêncio. Afinal, estou ali para cuidar da minha neta, não para me preocupar com o que 2 mulheres de 30 anos pensam de mim. Mas não são apenas os olhares, há uma vibração geral de julgamento que vem delas, como se eu não pertencesse ali. Estou na sala brincando com minha neta e ouço sussurros vindos da cozinha. Às vezes elas param de falar completamente quando passo só para recomeçar assim que estou fora do alcance. Elas não precisam dizer nada para que eu saiba que estão falando de mim, o ambiente fica pesado com isso. Isso me incomoda, mas pensei, não importa, são apenas 2 mulheres imaturas fofocando. Eu sou um homem adulto, não preciso da validação delas. Meu trabalho é cuidar da minha neta e estou fazendo isso bem, mas no fundo da minha mente, não consigo tirar a sensação de que algo não está certo. Há mais uma coisa, minha nora nunca parece apreciar a ajuda que estou dando, pelo menos não como eu imaginava que faria, mas continuo fazendo isso porque quero apoiar meu filho e sua família. Conversei com meus amigos sobre isso e eles desprezaram dizendo que eu estava pensando demais. Por que diabos essas 2 mulheres se incomodariam com você? Elas têm muitas outras coisas sobre as quais fofocar. Realmente não sei o que fazer nessa situação. Estou pensando demais? Pesquisando sobre isso vi que de acordo com algumas páginas eu poderia estar sofrendo algum tipo de transtorno. Não sei, é tão solitário ser um homem mais velho, não tenho ninguém que possa me entender. Definitivamente não posso confrontar meu filho sobre isso e meus amigos desconsideraram minha preocupação. Chegou ao ponto de eu não querer mais cuidar da minha neta, e toda vez que vejo Bonnie quero sair correndo. Estou enlouquecendo? O que sinto é real? Atualização. Eu estava com um pouco de medo de que as pessoas me achassem louco, mas agradeço que muitas pessoas aqui me disseram que eu não estava. A intuição é real, eu te digo,
porque eu ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido, e isso me mostrou que a gente realmente deve confiar nos instintos. Bonnie disse algo que me caiu como um balde de água fria. Então, anteontem durante uma tarde normal minha nora chegou em casa do trabalho com Bonnie. Estava chovendo lá fora, então eu estava brincando com minha neta na sala de estar. Elas passaram por mim e como sempre senti aquela vibração negativa que irradiava de seus olhares. Como eu estava na sala, elas se sentaram lá para conversar. Depois de um tempo fui ao banheiro e justo naquele momento minha neta começou a chorar. Elas não me viram ir ao banheiro. Minha nora e sua amiga saíram correndo do quarto para cuidar dela. Sua amiga disse: Quando ele foi embora? Minha nora respondeu: Não tenho ideia de como ele se atreve a deixar a bebê sozinha sem nos avisar. O banheiro é conectado à sala e eu pude ouvir cada palavra claramente. Então Bonnie disse: Aquele vagabundo feio tem uma atitude ruim, hein? Eu fiquei congelado. Vagabundo feio era de mim que ela estava falando, não há dúvida. O que realmente me afetou não foi apenas o comentário desagradável de Bonnie, foi a reação da minha nora. Ela riu. Ela riu como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Fiquei ali por um momento tentando processar o que acabará de ouvir. Não sabia se as confrontava naquele momento ou deixava passar como vinha fazendo há meses, mas algo dentro de mim se rompeu. Eu não ia ficar ali e deixar que me faltassem com respeito depois de tudo que eu fiz para ajudá-las. Eu não podia continuar me escondendo e suportando isso. Elas ficaram nervosas. Saí e perguntei o que elas acabaram de dizer. Ambas me olharam como se fossem servos surpreendidos pelos faróis de um carro. Ó, não estávamos falando de você. Disse Bonnie rapidamente com um sorriso falso no rosto. Minha nora apenas me olhava em silêncio. Eu disse: Não nasci ontem, sei exatamente o que ouvi. Se tem algo a dizer, digam na minha cara em vez de pelas minhas costas. Sou um militar e sei como receber balas no peito. Bonnie revirou os olhos para minha declaração. Minha nora continuava em silêncio. Bonnie repetiu a mesma desculpa, mas desta vez estava nervosa. Quantas vezes temos que te dizer que não era sobre você? Estávamos falando da nossa colega de trabalho. Ela disse. Eu disse. Bem, então repitam toda a conversa e veremos de quem estavam falando realmente. Me fez um gesto para minha nora e ela interveio. Deixa pra lá. Por que você está fazendo tanto escândalo por isso? Não era sobre você. A ignorei e olhei para Bonnie. Eu disse. Tenho uma aparência rude porque passei metade da minha vida servindo e protegendo o meu país para que pessoas como você possam dormir tranquilamente em suas casas. E também não sou um vagabundo. Não dependo do dinheiro do meu filho e da minha nora. Eu me sustento. Venho aqui para ajudar minha família sem pedir nada em troca. Minha nora me pediu para parar de repreender sua amiga porque o que eu tinha ouvido não era sobre mim. Esqueçam. Eu disse e saí da casa delas. Elas não tiveram a coragem de admitir o que disseram. Então, para evitar mais discussões, me defendi e as enfrentei. Isso foi suficiente. Uma hora depois meu filho apareceu na minha casa. Estava furioso. Sua primeira frase foi: Você precisa se desculpar com a Bonnie. Eu disse. Por que eu tenho que me desculpar com a Bonnie? Ele respondeu. Por que você a humilhou? Minha esposa e sua amiga estavam conversando sobre coisas aleatórias e você estava espionando a conversa. Do nada você se meteu com elas. Perguntei se ele achava que seu pai era louco e confrontaria as pessoas sem motivo algum. Contei a ele o que tinha ouvido, mas percebi que ele não estava interessado em ouvir minha versão. Ele estava mais interessado em que eu me desculpasse com Bonnie para salvar sua reputação em seu círculo social. Eu disse. Me desculpar? De jeito nenhum. Não me importo com o que sua esposa ou sua amiga fazem. Eu não faltei com respeito a ninguém e não vou me desculpar. Ele saiu da minha casa furioso. Sua atitude me fez ferver o sangue. Como ele ousou me dar uma bronca quando eu fui quem foi insultado pela amiga de sua esposa? Aquele pobre homem foi tão manipulado por sua esposa que perdeu o senso comum. Afoguei minha raiva com um uísque de malte e apaguei. Na manhã seguinte acordei no meu horário habitual, fiz minha rotina, fui treinar meus alunos e depois fui ao parque relaxar. Vi que meu telefone começou a se encher de mensagens do meu filho perguntando quando eu iria cuidar da sua filha. Ignorei olimpicamente, deixei as chamadas irem para a caixa postal e segui com meu dia. Voltei depois do meu passeio, almocei e estava tirando uma soneca muito agradável à tarde quando alguém tocou minha campainha insistentemente. Eu estava esperando por esse visitante. Sim, meu filho. Abri a porta e ele começou a reclamar. Onde você esteve desde esta manhã? Estive te ligando e mandando mensagens. Vim 2 vezes te procurar. Onde você estava? Eu estava pronto para essa conversa. Perguntei. Por que você está me procurando? Estava preocupado comigo? Ele ficou confuso e disse. Não, quer dizer, sim. Por que você não foi cuidar da menina? Sorri e respondi. Por isso passei o dia relaxando em um parque. Ele começou a reclamar de novo. O quê? Sério? Você passou o dia descansando enquanto eu faltei ao trabalho e tive que ficar com o bebê? Te liguei tantas vezes. Até vim aqui 2 vezes, mas você não estava. Como você pode ser tão irresponsável? Olhei fixamente para ele e ele parou imediatamente. Primeiro, você não tem o direito de me questionar. Quanto você me paga para cuidar do bebê? Nada. Então você não pode vir aqui me exigir nada. Segundo, eu não fui porque não quis. Ele interrompeu dizendo. Você poderia ter nos avisado se quisesse tirar uma folga. Eu ri e disse. Eu não trabalho para você, então não tenho que te avisar se não vou aparecer. Eu te fiz um favor e agora eu o retiro. Ele ficou em silêncio e então percebeu que eu provavelmente estava chateado com o incidente da noite anterior. Eu disse. Eu não sou um vagabundo. Vocês não podem defender o comentário feio e eu definitivamente não vou voltar para aquela casa onde me faltam com respeito. Ele percebeu que tinha pisado na bola, suavizou o tom, sentou-se e disse.
Pai, olha, me desculpe se é isso que você quer, nós precisamos de você. Bonnie pode ter dito algo fora de lugar, mas ela é nossa convidada, sabe? Se algo te incomodou você poderia ter nos dito depois em vez de confrontá-la naquele momento. Deixa eu ver se entendi direito. Ela me insultou e sua esposa gostou disso. Ela deveria tê-la impedido, mas não o fez. Eu não sou um covarde, tive que me defender. Além disso, você veio aqui e me deu uma bronca em vez de se desculpar. Isso foi a gota d'água. Aqui acabou tudo. Continuávamos conversando quando sua esposa ligou gritando por sua ausência. Ele gritou de volta que estava limpando a bagunça que Bonnie e ela criaram. Aparentemente minha nora foi trabalhar pedindo ao meu filho que cuidasse da filha deles. Ele estava trabalhando em casa esperando que eu chegasse. Pensou que eu estava apenas atrasado, mas quando eu não apareci meu filho estava lutando para lidar com o bebê e seu trabalho. Sua esposa voltou no meio do dia e ambos estavam ansiosos porque tinham faltado ao trabalho. Meu filho foi embora dizendo: vou fazer aquela mulher se arrepender e se desculpar com você. Nenhum pedido de desculpas mudará nada. Algumas horas depois ele apareceu com a filha. Eu sabia, ele não é homem que consiga fazer sua esposa se desculpar por seus erros. Sorri e perguntei: o que aconteceu com sua esposa? Ele disse: ela está trabalhando, tem que terminar suas tarefas, mas eu passei a mensagem de que você está chateado com o comportamento dela e também com a atitude de Bonnie. Há algo mais que preciso te dizer. Na verdade, os avós e pais de Bonnie tiveram alguns problemas com o exército dos Estados Unidos, então ela não é muito fã de militares, sabe? Além disso, ela te vê em casa o tempo todo e por isso podem ter passado certos pensamentos pela cabeça dela e ela ficou um pouco sarcástica, mas tenho certeza de que minha esposa não tem nada a ver com os comentários de Bonnie. Nota: Bonnie é imigrante e sua família tem alguma história com o exército dos Estados Unidos. Não quero divulgar essa parte porque me parece ridícula e uma desculpa para seu narcisismo. Eu disse: o que ela disse sobre mim não tinha nada a ver com minha profissão. Foi pura maldade e zombaria. Ela comentou sobre minha aparência e sobre o fato de que passo meus dias na sua casa vivendo da sua misericórdia. Além disso, não tenho nenhum ressentimento em relação a Bonnie. Ela não significa nada para mim. Mas sua esposa, como ela pôde rir de comentários tão depreciativos? Ele me pediu para esquecer tudo e voltar a cuidar de sua filha já que eles não podem pagar uma babá. Senti uma onda de raiva subir dentro de mim. Estive me matando por eles durante 8 meses e é assim que eles me agradecem? Não só minha nora permitiu que sua amiga me faltasse com respeito, mas agora meu próprio filho estava ignorando isso como se não fosse nada. Ele não se importava com meus sentimentos. Apenas com o fato de que eu era uma solução conveniente para seus problemas de cuidados infantis. As coisas se intensificaram quando me mantive firme e disse que não voltaria a cuidar de sua filha. Por mais que ame minha neta, não vou sacrificar minha autoestima por amor. Eu disse: eu não sou um vagabundo. Tenho minha própria vida e terminei com seu trabalho gratuito. Se sua esposa acha que estou aí sem nada para fazer, então talvez você devesse começar a pedir a ela para cuidar do bebê. Meu filho tentou argumentar comigo, mas eu não estava disposto a ouvi-lo. Já tinha tido o suficiente. Não ia deixar que me pisoteassem mais. Eu disse que ele teria que se virar sozinho com os cuidados da filha a partir de agora. Sei que coloquei uma barreira entre meu filho e eu, mas não me importo. Preciso me defender. Eles cruzaram uma linha e agora têm que enfrentar as consequências. Atualização 2. Passaram-se alguns meses e não tive notícias do meu filho. Basicamente eu tinha desistido de cuidar da sua filha e até onde eu sei eles estavam lutando para encontrar alguém que pudesse fazer isso. Imaginei que eles teriam que pagar uma creche ou convencer algum conhecido para ajudá-los, mas isso não era mais problema meu. Ontem à tarde recebi uma visita inesperada do meu filho. Ele chegou na minha casa com uma aparência desastrosa, olhos vermelhos, roupas amassadas e no geral com uma expressão de derrota no rosto. O chamei para entrar já com um mau pressentimento sobre o que estava por vir. Ele simplesmente se sentou e olhou para o chão, claramente reunindo coragem para me dizer algo. Perguntei casualmente o que estava acontecendo e ele começou a chorar com o rosto enterrado nas mãos. Acontece que Bonnie era uma golpista. Ela convenceu minha nora a investir em um esquema que supostamente triplicaria seu dinheiro em um ano. Aparentemente envolvia uma empresa fantasma. Não entendi todos os detalhes, nem me preocupei em investigar mais a fundo. Minha nora estava tão impressionada com o esquema que não apenas investiu suas economias, mas também parte do dinheiro do meu filho. E adivinha o que aconteceu com Bonnie depois disso? Desapareceu como se nunca tivesse existido. Eles registraram um boletim de ocorrência e até recorreram à unidade cibernética para rastrear o pagamento, mas não tiveram sorte. Fiquei em choque ao saber disso. Quer dizer, Bonnie não era apenas uma conhecida que minha nora tinha feito em um shopping ou em um salão de beleza. Ela era sua colega de trabalho, mas ela não apareceu para trabalhar. Sua casa estava vazia e quando a polícia pegou os detalhes do escritório e contatou seus pais, descobriu-se que era um número errado. Não sabia o que dizer. Por um lado me sentia péssimo por eles, mas por outro não conseguia parar de pensar em todas as vezes que meu filho descartou minhas preocupações, defendeu o comportamento de Bonnie e minimizou meus sentimentos. Ele a defendeu em vez de mim e até me pediu para me desculpar só para ficar bem com ela. Meu filho desabou e me pediu ajuda. Queria que eu voltasse a cuidar da sua filha e também me pediu dinheiro para ajudá-los a sair de tudo isso. Recusei educadamente. Eu disse: me sinto mal por você, mas você procurou por isso. Sua esposa escolheu rir e apreciar os comentários depreciativos que sua amiga fez sobre mim. Ela se divertiu quando sua amiga me insultou e você decidiu ficar do lado da sua esposa e da amiga golpista dela ignorando meus sentimentos. Então agora você tem que viver com essa decisão. Eu não posso mais te ajudar. Ele disse que não conseguia chegar ao fim do mês, muito menos contratar uma babá.
Respondi. E ainda assim o ego da sua esposa é tão grande que ela não te acompanhou aqui apesar de estarem em apuros como você diz? Ele me perguntou se o pedido de desculpas da sua esposa me convenceria a ajudá-los. Eu disse. Não, o pedido de desculpas dela não significa nada para mim, assim como suas lágrimas não significam nada. Não vou me deixar levar por lágrimas de crocodilo nem por um pedido de desculpas pela metade e entregar minhas economias, nem meu serviço gratuito. Ele também insinuou que eventualmente eu poderia precisar da ajuda deles já que estou envelhecendo. Já considerei isso, mas sei que se eu estivesse em uma situação em que precisasse da ajuda deles eles nunca teriam dado um passo à frente. Então por que eu deveria fazer isso? Ele tentou me fazer sentir culpado dizendo que eu estava dando as costas para minha neta, que não tinha culpa de nada. Eu disse. Se minha neta crescer para ser uma pessoa sensata ela me respeitará por me defender. Ele foi embora com uma expressão amarga. Sei que nunca poderei contar com eles, mas não é porque os rejeitei desta vez. De qualquer forma, eles nunca me apoiariam, então é melhor eu me salvar de ser explorado. Aceitarei o que Deus tiver planejado para mim na minha velhice. Não vou perder o sono por isso. Estou aproveitando minha vida ao máximo. Ingressei em uma escola em tempo integral para treinar os alunos e não poderia estar mais feliz com isso. Atualização 3. Bem, aqui estou eu novamente e parece que as coisas mudaram bastante desde minha última atualização. Tem sido difícil nos últimos tempos ficar longe da minha neta, mas consegui seguir em frente agora. Finalmente estou pronto para contar como estou. Como mencionei antes, parei de cuidar da minha neta. A verdade é que não me arrependo. Já se passaram 5 meses desde que falei pela última vez com meu filho, e embora às vezes sinta falta da minha neta, acho que tomei a decisão certa. Em todo esse tempo minha nora nem sequer teve a decência de engolir seu orgulho e me pedir desculpas. E mesmo que ela fizesse isso agora duvido que mudasse alguma coisa porque sei que não seria sincero. Ela nunca quis ter um relacionamento comigo. Apenas me via como a babá gratuita que facilitava sua vida. E o que aconteceu com eles? Bem, fiquei sabendo por algumas pessoas conhecidas que a situação não tem sido nada fácil para meu filho e sua esposa desde que parei de cuidar da filha deles. As coisas se complicaram bastante para eles. Parece que meu filho teve que deixar o emprego para ficar em casa cuidando da menina porque eles não podiam se dar ao luxo de pagar uma creche ou alguém para fazer isso. Eles tiveram que reduzir despesas e se mudar para um lugar menor também porque com apenas uma renda não conseguiam manter a casa em que viviam antes. Isso me deixou pensando, por que não foi minha nora quem ficou em casa? A verdade é que não sei ao certo, mas tenho duas teorias. A primeira é que provavelmente ela ganhava mais dinheiro que meu filho, então de um ponto de vista prático fazia mais sentido que ele deixasse o emprego. A segunda teoria, e sendo honesto, a que considero mais provável, é que ela simplesmente não tem muito interesse em passar tempo com a filha. Eu já tinha notado isso quando ainda era babá. Assim que chegava em casa ela não se importava com a menina, ia ficar com as amigas ou fazer suas coisas. Não me surpreenderia que ela não quisesse ficar em casa para cuidar da própria filha. Também não ajudou o fato de terem perdido todas ou grande parte de suas economias por causa de Bonnie. Mas se em vez de me atacar eles tivessem visto os sinais de que Bonnie era uma pessoa horrível provavelmente teriam evitado todos os problemas e hoje não estariam nessa confusão. E embora eu sinta falta da minha neta, cheguei à conclusão de que quando ela crescer talvez possamos nos reconectar. Se ela tiver um pouco de bom senso espero que entenda minha posição e respeite o fato de que me defendi quando me faltaram com respeito. Sim, dói, mas não posso estar perto da toxicidade dos pais dela. Talvez algum dia quando ela for mais velha e se não tiver sido influenciada pelas opiniões da mãe possamos construir um relacionamento diferente, mas agora isso não é algo que me tire o sono. Falando de como vai a minha vida, estou gostando muito do meu tempo treinando as crianças em tempo integral no time de beisebol. Isso tem sido uma mudança enorme para mim e me enche de satisfação. Sempre gostei de servir como fiz durante meus anos no exército, e agora treinar essas crianças me dá uma sensação de propósito que não sentia há muito tempo. Esses garotos não se importam com a minha aparência, nem me julgam por ter uma aparência rude ou de vagabundo, como me chamaram antes. Na verdade, eles adoram meu passado, sempre me pedem para contar histórias do meu tempo no serviço. Obviamente não posso compartilhar todos os detalhes, mas eles adoram ouvir sobre como consegui algumas das minhas cicatrizes e essas histórias são muito populares entre eles. É curioso porque o que para alguns é motivo de chacota para esses garotos é uma fonte de respeito e admiração. Eles me veem como um mentor e me alegra poder compartilhar um pouco da minha experiência com eles. No final das contas, estar com esses garotos me dá mais do que perdi quando me afastei do meu filho e sua família. Me sinto valorizado e respeitado, algo que não senti em casa durante os últimos meses em que estive cuidando da minha neta. Agora, continuei ouvindo coisas sobre o que está acontecendo com meu filho e minha nora. E aqui vem o interessante. Acontece que toda essa queda financeira e o caos em que eles estão agora não se deve apenas à minha saída como babá. Então aqui estou eu, treinando crianças, aproveitando minha vida e fazendo o que amo. Não preciso da validação do meu filho nem da esposa dele. Aprendi a valorizar o que tenho e agora me rodeio de pessoas que me respeitam e valorizam o que eu aporto.